ninguém, né? Porque quando a gente fala de techniquez, em alguns momentos a gente assusta as pessoas quando a gente vai falar de algum assunto que talvez alguém aqui não tenha tido nenhum contato, né? Então, eu gosto de tentar fazer algumas mesclas, algumas metáforas, eu gosto de tentar fazer algo que fique bem leve, né? Então, nessa introdução aqui ao Databricks, né, eu vou passar por isso e vou fazer até ao final uma demonstração para vocês sobre o Databricks. Eu me chamo Ricardo da Hora, sou brasileiro, estou aqui em Portugal há quase 9 meses, sou Data Engineer aqui na UBEI. Tenho contato com o Databricks já há uns 4, 5 anos, já participei de projetos com o Databricks, projetos grandes até no Brasil. E quando a gente fala de Databricks, não sei, de todos que já tiveram contato, quem tem contato provavelmente eu vou estar falando, chovendo no molhado, como a gente fala no Brasil, mas para quem não tem contato nenhum, né? O Databricks é uma plataforma que, quando a gente pensa em dados hoje, né, hoje tudo que a gente faz tem dado, tudo, tudo. Então, a gente pensa num data lake, né, um lago de dados. Vamos imaginar o seguinte, quando a gente tem lá um e-commerce, onde cada clique seu é uma informação que é armazenada. Nesse caso, um clique é um armazenamento não estruturado que a gente costuma falar. Eu tenho, nesse mesmo e-commerce, eu tenho inventário de produtos, eu tenho um software que armazena a venda, e tudo isso hoje eu preciso administrar, eu preciso utilizar isso para ter um resultado fim. Que resultado, né? Eu ter, por exemplo, num e-commerce, eu tenho análise ali de venda, eu tenho, quando a gente fala, por exemplo, de IoT, né, internet das coisas, eu tenho aqueles sensores, tudo hoje eu tenho dado, tudo, tudo. E aí, quando a gente fala de dado, como é que eu trato isso? Como é que eu pego o dado aqui, levo ele para lá, faço isso, faço aquilo? E aí eu venho com esse diagrama aqui que eu, né, até achei ele na internet recente e eu gostei dele pelo fato dele assustar a gente quando a gente olha esse monte de serviços aí, e serviços esses que compõem, por exemplo, um lake, um data lake, um pipeline de dados. Aqui, por exemplo, cada item desse aqui, né, que a gente está falando, né, do lado esquerdo aqui, o Binance, Scrap, o Airflow lá em cima. Então, quando eu vou falar aqui do lado esquerdo, é o que eu tenho para coletar dado. Então, por exemplo, Scrap é um framework de extração de dados. Né? Eu vou pegar dados que eu vou vasculhar na internet. Né? Vamos lá, eu tenho um meio de ir lá no Twitter pegar dados do Twitter, tenho um meio de pegar dados lá do Google Trends. Como que eu faço isso? Eu pego esse dado como? Eu tenho serviços para isso. Kafka, por exemplo, faz streaming, né? Eu tenho opa, desculpa. Eu tenho o Airbyte, eu tenho o Docker, né? Fazer um container, como se eu tivesse, imagina um container mesmo, físico, e ali dentro tem os meus recursos, e dentro daquele container eu vou usar aqueles recursos. Então, vocês estão vendo o tanto de itens que eu preciso para montar um lake, para montar um pipeline de dados. São muitos aqui. E quando a gente fala de todos esses recursos, a gente diz também que eu preciso não só deles, né, do serviço onde você vai estar instalando num servidor, instalando numa máquina, você precisa das pessoas para gerenciar isso. Então eu tenho uma pessoa, um profissional que tem mais, que vai ter a habilidade de fazer a extração dos dados, como eu comentei. Eu vou ter um time de engenheiros que vai pegar esse dado, vai transformar esse dado, vai pegar esse dado que vem todo bagunçado e vai deixar ele de uma forma que numa visualização que alguém, por exemplo, um time de diretoria, uma gerência, tenha lá o seu dashboard bonitinho com aquela informação que ele precisa. Então, isso é, né, um pipeline de dados. E quando eu falo do Databricks, né, e aí eu acho que é o interessante aqui para a gente, quando eu falo do Databricks, eu estou falando que o Databricks é igual a tudo isso que eu falei, aí até uma
uma pergunta para vocês. Vocês acham que é, teoricamente, tudo isso que eu falei dentro de uma plataforma, de um lugar? O que vocês acham? Fiquem à vontade, sem medo de ser feliz. É isso, pode ser um compilado, né? De todas essas ferramentas, mas não tenho certeza. Ou é uma ferramenta que une todos essas outras. Ótimo. Você falou de um compilado, né? Então, teoricamente, quando a gente fala de um compilado, dentro do Databricks eu teria funcionalidades que desse lado esquerdo, onde está esse diagrama aí, tem. Isso? Seria isso? Exatamente. Ótimo. Eu costumo fazer uma analogia do Databricks com outros serviços, outros meios de tratar o dado, de armazenar esse dado, de processar esse dado. Eu costumo fazer uma analogia com brinquedo. Eu posso dizer que esse desenho, essa arquitetura aqui com todos esses serviços é uma caixa de Lego que eu preciso montar para poder brincar. Certo? Já o Databricks é o Playmobil ali, que já é o brinquedo pronto, para eu tirar ele da caixa e sair brincando. Eu costumo fazer essa analogia, eu acho ela bem interessante, né? Eu sigo ela já há um tempo, até recentemente vi alguém fez algo similar na internet, eu achei bacana até usar as mesmas imagens que ele usou. Isso demonstra mais ou menos o que eu quero dizer aqui, né? Com relação ao que é o Databricks. Então, o que é o Databricks? Databricks é uma plataforma unificada que proporciona um ambiente colaborativo para processamento de dados, análise, desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. Databricks como uma solução de computação em nuvem. Pode ser usada para processamento, transformação, exploração aí é o ponto-chave, né, para mim, e acho que para todo mundo que usa, a exploração em um grande volume de dados, né? Que é você usar ali, quem tem contato com dado hoje, que não é, por exemplo, Big Data, quando a gente fala de Big Data, a gente está falando desse volume gigantesco de dados. A gente fala hoje, é como se você tivesse uma planilha de Excel mega bombada, vamos falar assim, só que são várias planilhas mega bombadas, onde eu preciso extrair a informação dali em questão de segundos, né, minutos, segundos, né? O que o Databricks permite configurar e gerenciar cluster, eu vou explicar um pouquinho o que são esses clusters, de instâncias Apache Spark pré-instalado. Então, naquele exemplo que eu dei, naquele diagrama, onde eu tinha vários componentes ali, vários serviços, entre um deles eu tinha um lá chamado Spark. E aí a gente vai falar um pouquinho do que é o Spark, que está dentro da Databricks. O Apache Spark é um framework de computação distribuída, de código aberto. Então, é um open source. Projetado para processamento de dados em larga escala, multi-utilizado nas empresas hoje. Foi fundada... A Databricks surgiu, né, dos mesmos fundadores do Apache Spark, desse framework que eu comentei com vocês aí em cima, de processamento, computação distribuída. Surgiu em 2013, pelo mesmo grupo de engenheiros que construiu o Apache Spark. Aí vem aqui, ó, esse tópico que está escrito aí, suporta de maneira fácil uma variedade de linguagens como Python, SQL, R e Scala. De vocês que estão aqui, essas linguagens são comuns para vocês? Alguém que, por exemplo, trabalha com dado e tem esse contato com alguma dessas linguagens? Quem poderia só... Sim. Sim. Em específico, Python, Scala, R ou SQL? Python, o SQL e o R. O R também, bacana. Aqui é só SQL. Só SQL, ótimo. Aqui, Interessante.
Quer dizer, e também mesmo muito com Power BI, e já mexi também com QuickView. Sim, ótimo. Isso é diferente. Ótimo. Então, guardem É a ponta final. essa palavrinha aqui, maneira fácil. É aqui que eu acho que é legal que o Databricks faz. Desculpa, alguém? Antes de avançar, eu Sim? gostaria de tirar uma dúvida. Há pouco tempo, no slide anterior, Sim. e também fez a pergunta, e eu acabei sem assim perceber bem. Mas o que me pareceu é que o Databricks é um IDE para construções de soluções. É isso aí, DA? De IA, não. Eu vou ter essa Não é opção um dentro do Databricks. IDE, Não. O Databricks uma plataforma teoricamente, de desenvolvimento. é uma plataforma de processamento e armazenamento de dados. Ah, processamento e armazenamento. Ok, percebi. Isso. Aquele exemplo, olhando para o slide agora aí, né? Quando a gente fala de todos esses componentes aqui, por exemplo, aqui eu estou falando de um serviço que trafega o dado, faz ele streaming. Aqui, quando eu falo Hadoop, é o que eu estou armazenando o dado. Né? DBT é a forma com que eu posso ler esse dado. Por exemplo, para quem disse aí que tem contato com SQL, posso escrever uma sentença SQL. O Airflow, o que é o Airflow? O Airflow é um serviço de orquestração. Então, imagina que nesse desenho de um pipeline, eu preciso que alguém fale para o, vamos falar assim, fale para o sistema, que, olha, agora processa para mim o pipeline A que grava o dado do clique da pessoa que está lá no site, no e-commerce. Agora eu quero, esse mesmo Airflow vai lá e fala, agora eu quero que esse outro serviço, essa outra tarefa seja executada depois que essa for efetuada. Então, todos esses objetos aqui, todos esses serviços, como eu falei lá atrás, são muitos para a gente gerenciar e fazer, construir eles. Porque imagina o seguinte, no exemplo que eu dei aqui da analogia com o Lego, aqui eu tenho que construir cada um desses. Eu tenho que fazer uma configuração para o Kafka, eu tenho que configurar o meu Hadoop, eu tenho que usar o framework aqui do DBT para eu poder fazer uma configuração, para eu poder utilizar. Então, até eu construir isso aqui, vai um tempo. E depois eu tenho que manter isso aqui vivo. Né? Imaginando que a maioria aqui é open source, aqui não. Aí ao longo da nossa conversa aqui, eu vou falar um pouquinho do que ele faz. Ficou claro? Ficou claro, sim, ficou claro. Sim. Ótimo. Um outro ponto que eu acho interessante no Databricks, e aí não sei se para vocês ou algum de vocês tenha crescido os olhos, a Databricks tem crescido muito. Eu comecei a nossa conversa aqui hoje esperando o pessoal entrar, que ela tem dado saltos significativos em termos de valor, né? No quadrante do Gartner, ela está lá em cima, em termos de valor mesmo, dinheiro, quanto ela vale. Então, eu acho que até vale para quem investe aí, investir em Databricks, porque é positivo isso aqui. E aí, até o final, eu acredito que eu vou passar um pouquinho do sentimento de por que isso está sendo tão valioso, por que isso está sendo dito em muitos lugares quando se fala de dados e de grandes volumes de dados. Aqui, o que o Databricks vai fornecer para a gente, né? E aí, eu falando lá atrás, de novo, da pergunta do amigo aqui, que eu não guardei o nome, eu tenho uma plataforma onde eu vou ter isso aqui, notebook colaborativo, Delta Lake, e integração com qualquer cloud, né? Na verdade, quando eu falo qualquer, seria a Azure, GCP e AWS. Hoje são essas três que são as principais hoje, né? O que são notebooks colaborativos? Imagina que você tem uma plataforma onde você vai escrever os seus códigos, você vai compartilhar os seus códigos. Então, imagina que você tenha lá, sei lá, 10 engenheiros no seu time, e desses 10 engenheiros, eu preciso de 3 para construir um pipeline específico de um projeto. Esses 3 engenheiros podem, sim, utilizar notebooks juntos, né? De forma colaborativa. Um completa o outro e assim segue, né?
Delta Lake, então a gente está falando eu falei lá atrás, né? Data Lake, né? Um lago de dados. Quando a gente fala de Delta, então essa forma de armazenamento Delta, é uma forma que eu vou explicar também um pouquinho lá na frente, ela tem, né? A sua particularidade pela confiabilidade que ela vai trazer no resultado fim, que é o armazenamento daquele dado que você vai colher. Num Data Lake comum, você vai lá, imagina que você tem um diretório, eu penso sempre o Data Lake como um diretório que você tem no seu notebook, você tem no seu portátil, e você tem lá uma pasta onde você vai jogando seus arquivos e depois você precisa ali pegar esses arquivos, seja ele um Excel, um Doc, um TXT, um CSV. E quando a gente fala de lake, esse armazenamento ele é feito de uma forma diferente, onde eu consigo ter uma certa confiabilidade no que eu vou estar usando ali. Né? Eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, em detalhes, talvez isso fique um pouco mais claro para vocês. E a integração de clouds aqui, como eu mencionei aqui no slide. Então, esses 3 conceitos que a gente pode falar que a Databricks, né, os engenheiros lá do Spark pegaram, né, unificado, aberto e escalável. Né? Então, quando eu falei do Data Lake, né, eu imagino um Lake House simplificado, eu estou falando que eu vou ter uma plataforma que eu vou conseguir me comunicar, me conectar com diferentes fontes. Né? Então, aí eu vou falar que nessa plataforma eu vou buscar dados do Salesforce, eu vou buscar dados de um banco de dados que eu tenho na minha empresa, eu vou buscar dados eu já tenho um armazenamento, já tenho um storage, né? Já tenho algo na minha cloud lá que alguém deposita lá determinados arquivos, eu vou poder usar esse dado para algum pipeline que eu queira usar, né? E isso num único lugar. Isso que é o interessante aqui. Quando eu falo aberto aqui nesse conceito, é o conceito de open source. Então eu vou estar falando de tecnologias open source que eu posso usar aqui dentro, né? Como as linguagens que eu comentei aqui, né? Python. Então, eu vou poder usar bibliotecas Python ali dentro do meu Databricks. E bibliotecas populares aí, quando a gente fala de pandas, por exemplo, para quem tem contato aí com Python e tudo mais. E o escalável, que é você, com alguns cliques ali, né? Você dimensionar, né, o que você precisa nesse pipeline à medida que ele cresce, né? E você tem esse controle, né? E com esse controle, o que você tem? Você tem aí ganhos, né? Em termos de custo, né? Você não tem como você não imaginar que... Tem muita gente hoje que fala que as clouds são muito caras, né? Quando você tem uma forma de poder controlar isso de uma maneira fácil, né? Quando a gente fala de cloud é meio difícil fazer esse controle, né? Tem muita gente que sabe disso aí, que está aqui. Mas quando a gente consegue, com alguns cliques ali, fazer algo que a gente possa ter um certo ganho ali, isso é importante. Então, os ambientes que a Databricks, teoricamente, atua, né? Então, na pergunta do colega lá atrás, né? Então eu vou falar diretamente com engenheiros de dados, cientistas de dados, o time de machine learning, né? Então, e SQL. Então, quando eu falo SQL, eu vou falar lá na frente também para vocês. Imagina eu construir tudo isso aí, um time constrói e o outro time consome, né? E aí vai consumir como se ele tivesse, por exemplo, num SQL Server, num Oracle, e com, né, a vantagem de estar ali com um serviço que teoricamente foi construído em cliques, né, e que você pode escalonar ele. Eu quero ele mais poderoso para poder processar algo aqui, eu quero ele menos poderoso. Então, a ideia aqui é essa nesse ambiente do Databricks. Especificamente hoje, né, eu vou estar falando de engenharia de dados, né? Até na minha demonstração aqui eu vou falar de engenharia, mesmo porque eu, como engenheiro, eu não tenho tanto contato assim com machine learning, né? Isso pode ficar para uma próxima com a gente aqui ou com algum outro colega que queira fazer essa introdução também relacionado a machine learning com Databricks. Aqui são os recursos que o Databricks possui. Isso a gente vai ver lá na demonstração, né? Então, eu tenho Workspace, um lugar onde eu posso ali gerenciar esses notebooks que eu comentei, né? Os meus jobs, as minhas tarefas, né? Os meus notebooks, que, como eu disse também,
Então, aquele que tem a melhor facilidade para trabalhar com SQL, ele vai trabalhar com SQL. Ele não vai precisar ser o expert em Python para poder construir um pipeline, né? Somente o SQL ele consegue ali construir informações, construir um pipeline ali, ter um resultado final igual eu tivesse escrito ele em Python. Um ponto importante aqui no catálogo, né, o catalog, a governança de dados. Então, você imagina, tudo aquele diagrama inicial que eu mostrei, além de tudo aquilo, eu preciso ainda fazer uma governança disso, né? Eu preciso ter uma forma de, nesse dado que eu vou construir, eu tenho que organizar de tal forma que eu tenho times que vão poder acessar, eu tenho o meu catálogo de dados em si, meu metadado, aquele dado que foi lá, eu trouxe uma informação de vendas, e todos aqueles dados, todas aquelas informações de vendas ali, eu posso catalogar e determinado time pode visualizar ou não. Então, tudo isso eu tenho aqui no Databricks. O Compute, né, que é o mais poderoso. Sem o Compute, a gente não tem como usar o Databricks. O Compute é o recurso computacional. São as máquinas que são utilizadas para fazer todo esse processamento que a gente está falando aqui, né? Então, assim, se eu for falar, de novo, lá daquele diagrama, lá do início, eu vou estar falando de todos aqueles recursos para poder ter esse compute aqui, esse recurso computacional de pé para poder executar, por exemplo, um job ali que vai transformar um dado num dado final que eu vou usar, por exemplo, num Power BI. Aqui você tem isso de uma maneira bem simples. Vocês vão ter uma ideia disso até na demonstração também. O workflow, né, que é a orquestração desses processamentos, né? Automação desses pipelines, agendamento de tarefas, por exemplo. Eu quero que esse pipeline seja executado de tempos em tempos e tudo mais. Assim como lá no outro diagrama eu falei do Airflow, né, que é uma baita ferramenta, por sinal. Mas eu preciso configurá-la, eu preciso ter um gerenciamento aqui, você está tudo no mesmo lugar, que é dentro do Databricks. Aqui só uma ideia do que eu tenho, né? Exploratório, eu tenho um notebook aqui, né? Só para vocês terem uma ideia, para quem aí já usou o Jupyter Notebook, é algo muito similar, né? Lógico, essa imagem aqui ela é antiga, né? Então eu já tenho outras funcionalidades aqui dentro desse notebook. Aqui já a utilização de um modelo aqui de machine learning, né? Então estou usando aqui o MLflow, né? E posso ter essa informação, no caso aqui uma análise preditiva aqui de dados. Então tudo isso aqui eu posso ter dentro do Databricks, né? E dentro do Databricks, né, a gente pode, e eu falei isso lá atrás, né, sobre o Lake, né, eu tenho um lago de dados, né? Então aqui dentro do Databricks a gente pode utilizar um Delta Lake, né? Que esse conceito é até usado muito hoje para quem trabalha com dados, né? Esse modelo medalhão que eles chamam, né? Que é uma camada de armazenamento, open source. Esse conceito é open source. Quando eu falei lá da pasta que eu posso armazenar os meus arquivos, falando de um lake comum, né? Com o Delta eu posso ter a CID, né? Atomicidade, consistência, isolamento e durabilidade. Então eu posso, por exemplo, eu posso ter a certeza que aquele dado que está lá, ele não foi de alguma forma, não vou falar extraviado, mas de alguma forma corrompido, de alguma forma ele não foi completo num pipeline de dados. E isso a gente usa, né, esse modelo medalhão a gente usa hoje em engenharia de dados, para quem está aqui tem esse costume, né, que a gente fala de bronze, silver e gold. Então, bronze, a gente está falando daqueles dados que vêm, né, do jeito que ele nasceu, vamos dizer assim, e ele é armazenado daquela forma. E aí você refina esse dado, por exemplo, você recebeu um monte de dados de possíveis compradores de um e-commerce, mas você quer em específico somente aqueles que colocaram o item no carrinho, por exemplo. Então, eu posso fazer esse tratamento desses dados. Imagina que eu recebi 1 zilhão de dados e ali eu vou tratar somente aqueles em específico. Então, eu chamo essa camada de camada silver. E aí eu preciso levar esse resultado fim, né? Fazer algumas agregações, fazer algumas análises e gerar uma informação que, por exemplo, alguém vai usar num dashboard, em alguma
tomada de decisão, então eu levo esses dados para uma camada Gold, que completa aqui esse modelo medalhão de um Delta Lake. Nesse slide aqui, até eu coloquei esses dois itens aqui do lado, streaming e batch, né? Então eu posso fazer isso de forma streaming, né? O que acontece no streaming? Eu tenho no Databricks, eu tenho algo chamado autoloader, onde se cair um arquivo em tal lugar, eu quero que você já leve para lá. Então seria isso, uma espécie de streaming do Databricks. E o modelo batch tradicional, que é aquele que eu, de tempos em tempos, eu vou lá e falo para eu ir lá buscar o dado e levar esse dado para um determinado lugar. E aí, né, fazendo a comparação que eu falei aqui, né, num modelo tradicional, carrego dados de um lake, não tenho garantia de transações ACID, a leitura é pesada e o gerenciamento desse metadado é complexo. Quando a gente fala de um delta, a gente está falando de um armazenamento dentro de uma camada específica, otimização dessa leitura no Spark, acesso rápido dos dados, isso que é um ponto, para mim, não tem como falar que não é vantajoso, né? Porque quando a gente tem um ganho de 10 para 100, isso é muito significativo. E eu vi isso na prática quando eu tive o primeiro contato com o Databricks, e foi aquilo que me chamou a atenção. E desde então eu venho estudando ele, à medida que eu consigo utilizá-lo, eu tenho tido sucesso com isso. Aqui, né, um diagrama mostra um conceito na arquitetura de um lake house, né, onde eu tenho a minha orquestração, né, a ingestão desses dados em arquivo, banco, o streaming que eu comentei, uma aplicação, por exemplo, as camadas, né, então esses desenhos aqui até mostram bem, né, quando eu falo de um bronze, né, que pode ser a raw, a cleaned ou filtered, que é a silver, e a gold, que é essa camada de agregação aqui, que é consumida, né, as ferramentas que a gente vai estar ali, um analítico, né, um Power BI da vida, o time de cientista vai estar utilizando esse dado também para poder criar os seus modelos, né, e até no compartilhamento desse dado entre equipes, entre times ali, para gerar outras análises, né. O interessante é isso nesse modelo aqui de Lakehouse do Databricks. Então, quais são as vantagens, né, de eu armazenar esse dado num formato Delta Lake? Transação ACID, que eu comentei, né, garantia de atomicidade. Imagina que vocês estão atualizando um arquivo e acontece algum problema nessa atualização, uma queda de energia, por exemplo. Um exemplo bem simples. No Delta eu não vou ter isso, né? Porque eu vou garantir que o resultado fim, a ponta, onde eu vou ter esse dado, ele é entregue da melhor forma possível, então eu não vou ter isso num lake. Eu estou falando isso, pode parecer estranho para vocês, quando vocês têm contatos não com tantos dados como a gente fala em Big Data, né? Um volume de petabytes, por exemplo. Como é que eu vou gerenciar isso olhando? Não tem como, né? Como é que eu vou garantir isso? Não tem como. Então, serviços dessa magnitude aqui promovem isso, a gente ter esse tipo de controle e essa eficiência lá no final, né? Então, esquema evolutivo, né? Pensa que de novo, né? A analogia com a planilha, né? Eu criei uma planilha com 200 colunas e eu preciso incrementar essa informação, eu preciso adicionar novas informações a ela. Então, com Delta, eu permite com que eu consiga fazer isso de forma organizada, né, sem comprometer o dado que lá já está. Né? Isso é interessante. E um outro ponto interessante também é suporte a versões. Né? Então, quando a gente fala de Delta Lake, a gente pode falar que eu posso voltar no tempo. Né? Fiz algo ali que não está certo, eu preciso voltar no tempo, eu consigo fazer isso de uma forma bem rápida e prática, né? Como se fosse um versionamento mesmo, eu ir numa determinada dia e hora e voltar com aquele dado, e aí eu estou falando de dado, né? Não estou falando de código, do dado que estava naquele momento. Né? Então,
o Delta Live, o Delta Lake, né? No Databricks a gente usa um Delta Live Tables, né? Que é um framework, né, de declarativo para criação de pipelines e processamento de dados. Se vocês olharem aqui, né? Nesse pipeline aqui, ele é um código, teoricamente, para quem conhece SQL, aí é um código SQL, né? Com salvo algumas modificações aqui. E o que acontece num Delta Live Table? Ele meio que, como é que eu posso fazer? Ele é dependente um do outro, vamos dizer assim, né? Então, nesse exemplo aqui, eu estou fazendo a camada bronze, a silver e a gold num único pipeline, né? É Simplesmente um escrevendo script de algumas linhas de carregamento dos código. dados. Isso mesmo. De uma maneira bem simples, né? Aqui eu estou dando um exemplo bem simples aqui, é só visual para vocês terem uma ideia do que é possível. E aqui, né, além disso que eu mostrei, né? Então, quando a gente fala daquele mesmo pipeline ali, onde eu escrevi os códigos para pegar uma camada raw, para pegar uma camada, uma camada bronze, para pegar uma camada silver e criar uma camada gold, né? Além disso, né, de eu construir isso tudo, eu tenho essa capacidade e esses componentes aqui para me ajudar, né? Então eu vou estar falando de governança, né? Então aí eu estou falando de linhagem de dados, os metadados que eu vou estar fazendo essa governança, como eu falei para vocês lá atrás, o controle de versionamento, o gerenciamento de dependências, né, entre essas informações que eu estou gerando, né, vamos falar assim, essas tabelas que eu estou criando, né, por trás eu estou usando o Spark para processar com o Delta Lake, né, e olha só tudo que eu tenho aqui de maneira bem simples. A Databricks, eles quiseram abstrair tudo aquilo que a gente viu naquele diagrama lá do começo, eles quiseram abstrair de uma forma bem simplista. Lógico, vai ter coisas aqui que a gente vai olhar e falar, bom, isso aqui eu não entendi, isso aqui está meio complexo. Mas perto do que é mesmo a complexidade de um diagrama, de um projeto de dados nessa magnitude que eu comentei com vocês, né, falando de Big Data, isso aqui ajuda muito no dia a dia, né? Então, com o uso do Delta Live Tables, no Databricks, compreende e mantém todas as dependências, cria pipelines de forma declarativa, com lógicas comerciais e dependências de tabelas em cadeia, fácil executar, né, de modo batch, né, que você pede para rodar, ou de modo streaming, a especificação da computação incremental, né, como eu falei lá do autoloader, que isso é bacana, né? Você tem algo que funciona como um streaming, né? Desenvolvimento em IDE local, né? Você pode, por exemplo, usar o VS Code, né? Eu estou acostumado com VS Code, eu não vou usar essa IDE do Databricks para poder criar meus notebooks, não tem problema. Você pode usar o seu, né? E fazer o mesmo trabalho que você faria dentro lá do Databricks, lógico, com conectores e tudo mais. Isso aqui é legal. Uma única fonte da verdade. Isso é quando você fala de um único lugar, né? Então, eu vou mostrar na demonstração, teoricamente, quando eu falo do Databricks, mas aonde que eu vou armazenar esses dados todos? Você vai armazenar em alguma cloud, né? Como eu falei lá, o Databricks ele funciona com alguma das clouds, ou a Azure, ou a GCP, ou a AWS. Então, esse armazenamento fica lá nessa cloud que você escolher, né? Mas fica para o Databricks é bem abstrato. Você consegue ter uma facilidade de visualização desse dado, né? E o recurso criado lá na Azure, lá na GCP, lá na AWS, fica transparente também. Você não vê. Quem cria isso é a Databricks. Então, uma ideia aqui do declarativo, né? A dependência do Live Table, só para vocês terem uma ideia, eu criei uma tabela evento em cima de um raw data e criei uma report em cima desse evento, né? Aqui um outro exemplo, né, das etapas, né, nessa criação, eu criei a tabela. E aqui é um código mesmo, usando o notebook lá no Databricks,
E vocês podem ver que é um código SQL. Eu poderia fazer esse mesmo código em Python, né? Então, SQL, eu estou criando um Stream Live Table para a tabela Customer, fiz alguns comentários, esses comentários vão aparecer lá no meu meu Unit Catalog, que é no meu catálogo de dados. Tenho aqui alguma propriedade aqui para validar a qualidade desse dado, né? São componentes aqui que eu posso já tratar esse dado que eu estou recebendo, e estou apontando para um arquivo CSV que estão nesse caminho aqui, ó. Então, é como se fosse um diretório, como eu falei para vocês. E aí, nessas dependências, eu vou seguindo aqui, né? Fiz a sales, e aí vou juntar as duas aqui para gerar uma terceira e ter essa informação final aí para um consumo, por exemplo, em um Power BI. Ricardo, Então, com licença. sim. Boa noite. Uma dúvida relativamente à conexão com o banco. Se eu fizer alguma interação com um dado dentro do Databricks, essa alteração ela vai refletir no banco de dados ou ela vai ficar somente dentro do Databricks? Na verdade, somente dentro do Databricks. Ok. Você vai trazer o dado, sempre pensa assim. Você vai Certo. estar trazendo esse dado para você. Sua interação lá, porque normalmente, né, quando a gente fala de um pipeline de dados, né, um lake de dados, a gente vai estar buscando dados. Normalmente é assim, né? A gente pega dados de um transacional e leva para o antigo, vamos imaginar o antigo warehouse, né? Para quem tem conhecimento aqui do warehouse. Você pega o dado lá do transacional e leva para um banco de dados específico, que ali só tem os dados que vão ser específicos para aquele negócio, para aquele dashboard e assim por diante. O dado que eu altero o dado que eu trabalho no warehouse, eu não levo no meu banco de dados. É a mesma coisa aqui. Então é como se eu unisse, né, um data lake com um warehouse. Essa é a ideia do Databricks. Eu estou unindo essas duas informações. Então, com isso, o que eu vou ter, né? Facilidade na vida do engenheiro, simplifica o desenvolvimento de ETLs, e realmente simplifica mesmo, né? A melhora dos processos de qualidade. Então, quando eu falo melhorar o processo de qualidade, é eu naquela linha de criar uma tabela que tem uma dependência com a outra. Então, eu só vou ter esse final aí, né, de uma tabela, já tratado com certos recursos, com uma qualidade de dados. Falo qualidade de dados, eu posso vir uma tabela que eu tenho lá milhares de registros, e daqueles milhares de registros, alguns são ou ele está, um exemplo, um cadastro de cliente, ou o CPF está errado, ou está assim, ou está faltando. Então, dependendo do negócio, dependendo do trabalho a ser feito, alguns dados têm que ser eliminados, né? Como se a gente tirasse aquele dado daquela análise que eu vou estar fazendo. Então, eu estou tratando esse dado. Então, quando eu falo de qualidade de dados, eu estou falando disso. A orquestração dessas tarefas, né? O gerenciamento desses clusters. Então, imagina naquele diagrama lá atrás. Eu tenho que gerenciar tudo aquilo para a gente continuar com o nosso pipeline. Tudo aquilo que está lá. Tudo. Monitoramento da qualidade, otimização das tabelas. Então, aí, otimização das tabelas, quando a gente fala de SQL, por exemplo, a gente está falando de, eu vou criar um índice, eu vou criar uma partição, né? Para quem tem contato. Eu vou ter tudo isso aqui, né? E tratamento de erro e tudo mais. Aqui eu cheguei ao final dos meus slides e eu queria fazer uma demonstração aqui para vocês. Mas antes disso, eu queria ver se alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa para perguntar, antes de eu abrir aqui o meu Databricks aqui para vocês. Oi, Ricardo. Até tenho, mas eu acho que essa pergunta do Bruno já ajudou a responder. Eu ia levar a pergunta dele para as layers. As layers também são independentes, também têm os dados diferentes. Né? Sim, isso mesmo. Sim. Então, aqui eu vou trocar de tela aqui agora, gente. Como? Um momento. Não tem a similaridade com o Jupyter Notebook. É só a questão do Databricks ficar online, ou mesmo existe uma grande diferença entre ambos? Pode reformular a sua pergunta? Porque quando eu falei do Jupyter Notebook, você vai estar olhando aqui para o notebook que eu vou abrir, é algo similar ao Jupyter Notebook. Você vai falar, já vi isso aqui. Mas, é mesmo isso que eu estou a dizer. Sim. Me pareceram muito similares.
Sim, Até sim, a sim. maneira de desenvolver o desenvolvimento me pareceu muito similar. A Sim, sim. diferença, sim, estou no facto do notebook ser, se calhar, algo que tu podes instalar no teu computador e Uhum, trabalhar com ele isso mesmo. normalmente. E Sim, o sim, isso mesmo. Databricks ser algo que esteja na nuvem, será essa a diferença? Isso. Eu posso dizer isso para você, mas o Databricks não é só o Jupyter Notebook. Vou imaginar nessa analogia que você fez, um Jupyter Notebook na minha máquina. Vamos lá, eu instalei na minha máquina, estou usando o Jupyter Notebook, instalei, fiz uma configuração com o meu VS Code e estou usando lá o Jupyter Notebook. Vou me conectar, por exemplo, a uma base de dados para eu poder trazer os dados de vendas. E essa tabela que eu estou buscando, ela tem 1 bilhão de linhas. Você está na sua máquina, se conectou a um banco de dados que tem 1 bilhão de linhas para você trazer, né? Você pode até usar, né, a API do Spark para processar isso dentro da sua máquina. Eu garanto a você que o tempo que vai retornar um notebook dentro de um Databricks e um notebook dentro da sua máquina é muito maior dentro do Databricks, pelos recursos que vão estar por trás do Databricks. Entende isso? Percebo, sei. A ideia do Databricks, o que eles fizeram? Eles pegaram o conceito de quem já trabalhava com dado, aquele engenheiro de dado, aquele cientista de dados que já trabalhava com dado, que já utilizava, por exemplo, o Jupyter Notebook, ele usou o conceito que esse serviço, essa aplicação tem, né? Junto com linguagens aí, lá atrás, nos slides aqui eu falo, né? Que o aberto, né? Quando está lá os conceitos abertos, seria isso. Eu trabalho com outras linguagens, não só uma específica, né? Porque assim, quando eu estou dentro do SQL Server, eu só consigo escrever uma análise, escrever um código lá dentro do SQL Server, do Management Studio, eu só consigo escrever ele em SQL. Salvo, né? Eu usar lá, criar uma procedure para usar um PowerShell e tudo mais, eu consigo escrever? Consegue. Mas nativo é o SQL. No Databricks, né, eles vieram com outras ideias. E aí, junto disso, né, nesse último slide que eu coloquei aí, né, a simplificar o desenvolvimento de ETL. Então, ele vai fazer isso com tudo isso que eu vou mostrar aqui agora. De uma maneira bem simplista. Eu peguei um exemplo aqui que eu já fiz em outras vezes. Eu vou mostrar para vocês a ideia do que é o Databricks e vou mostrar até onde a gente pode chegar com o Databricks. Vou mudar a tela aqui, ok? Quando vocês estiverem vendo a minha tela, por favor, me digam. Já tá. Já tá? Ótimo. Já. Enquanto eu falo um pouquinho aqui do que eu vou fazer para vocês, deixa eu só ligar o... Então, como que eu consigo acessar o Databricks aqui, né? Eu estou no Databricks aqui, né? É um browser onde eu acessei aqui. Lembra que eu falei que eu utilizo as clouds? Então, as clouds têm já como um marketplace o Databricks. Em específico, a Azure é a maior parceira da Databricks. Então, eu fiz essa demonstração aqui com a Azure. E o que eu fiz na Azure, né? Eu tenho lá minha conta na Azure, isso eu fiz para demonstração aqui. Então, eu criei tem a minha assinatura, né? Que está aqui como aquela assinatura que você faz e tem $200 para gastar. Eu fiz a minha assinatura, criei um grupo de recursos e habilitei o serviço do Databricks. Eu só fiz isso aqui. Eu criei o grupo de recursos e habilitei o Databricks. Então, quando eu venho lá no Databricks, né, aqui na Azure, deixa eu pegar ele aqui assim, mais fácil. Quando eu cliquei no Databricks aqui, isso aqui não existia. Então, eu criei esse serviço do Databricks e ele fez usando o meu grupo de recursos do Databricks que eu coloquei, né? E só fiz isso aqui. A partir daqui, né, eu consigo, aqui dentro, eu entro aqui e vou abrir o Databricks. Então, aí ele vai para uma outra, né, para um outro workspace, né, que é o workspace do Databricks,
Eu não estou usando a versão Premium, que aqui tem mais recursos ainda, mas para nossa demonstração essa aqui, ela vai servir, né? Então, estou no Databricks. Então, entrei no Databricks, eu tenho essa barra lateral aqui, onde eu tenho meu Workspace, os meus recentes, meu catálogo, meu Workflow, meu Compute. O que eu tenho no meu Workspace? Na verdade, aqui é onde eu vou estar trabalhando com os meus notebooks, aqueles códigos que eu vou estar pedindo para ele gerar, ou para eu estar fazendo alguma análise, né? Então, aqui eu tenho a opção, que é o caso aqui no nosso exemplo. Eu usei aqui dentro do próprio Databricks mesmo, mas a Databricks ainda possibilita você ter, por exemplo, um repositório. Vamos imaginar que você tem lá, naquele exemplo que eu falei, de vários engenheiros trabalhando juntos, eu tenho um GitHub que tem lá os meus notebooks, que vão ser compartilhados pelo time, e eu posso estar usando esse Git também aqui dentro do Databricks. No nosso exemplo aqui, eu criei a minha conta mesmo, né? No meu user, eu criei alguns notebooks que eu vou estar mostrando para vocês. Aqui o recente, né? Que é as últimas coisas que eu fiz no Databricks. O catálogo. Então, aí aqui, né? Como eu não estou na versão Premium, eu não tenho a opção, por exemplo, de fazer aquele gerenciamento dos dados, né? Como eu falei nos slides. Mas, teoricamente, seria por aqui. Mas, a partir do momento que eu fizer a demonstração aqui, a gente já vai ver alguns dados aqui. Então, aqui, teoricamente, eu vou estar construindo as minhas tabelas, né? Como se fosse o meu warehouse aqui, vamos dizer assim. Eu posso carregar um dado aqui. O dado que eu fiz a demonstração para vocês, eu carreguei ele por aqui. Então, eu vou abrir aqui de novo o catálogo. Ó, para vocês olharem aqui, ele já levantou o meu cluster aqui. Eu vou falar o que é cluster. Isso aqui já era para ser rápido, ainda está a pensar. Não, já abriu. Ótimo. Isso aqui é o padrão, né? Veio esse. Então, imagina que isso aqui é como se fosse um banco de dados, né? E aí eu vou estar trabalhando, fazendo no meu exemplo aqui, na minha demonstração, eu vou estar trabalhando para criar dados aqui para a gente consumir depois lá no Power BI. Então, o final dessa demonstração é o Power BI, para a gente ver o resultado fim de algo que a gente vai inserir, né? O que eu peguei, né, de exemplo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Se vocês estiverem vendo minha tela aí, por favor, me digam. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Eu estou no VS Code, e abri um arquivo aqui CSV. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo, eu vou falar o que ele é já. Tudo isso aqui que a gente está vendo, eu vou tratar dentro do Databricks e depois a gente vai ter um resultado fim que vai ser no Power BI. Então, só para recapitular, então no meu Workspace eu tenho ali tudo o que eu preciso, os meus notebooks, as minhas pastas. No recente tem o que eu acabei de trabalhar, no catálogo eu tenho teoricamente tudo que eu construí, né? E eu posso fazer cargas aqui também. Para versões, né, Premium, no caso do Azure, eu tenho o Unit Catalog, então eu posso, por exemplo, no metadado aqui, carreguei uma tabela de clientes. Eu posso colocar a parte de governança desses dados, né? Então eu vou estar ali fazendo descrição desse dado, eu posso estar criando tags para esse dado para ser usado depois lá na frente para um outro tipo de análise. Eu posso estar determinando que uma determinada tag, um grupo de usuários pode estar visualizando. Então, aqui eu trato a governança dos dados. Workflow, né? Nessa versão que nós estamos também, eu não tenho a versão do Delta Live Tables, né? Que eu gostaria de mostrar para vocês, mas aqui eu não tenho, que é na versão Premium. Mas mesmo assim eu vou demonstrar para vocês um job aqui, um pipeline rodando, né? O que seria esse job pipeline rodando? O que é isso aqui? Vocês vão entender o que é isso, né? Aqui nada mais é do que aqueles notebooks que eu construí, eu vou falar para o Databricks, roda ele agora, ou roda ele se acontecer algo, ou
de tempos em tempos, ou rode esse, depois rode esse. Então, quando eu falo roda, execute esse depois. É o Airflow que eu falei lá naquele diagrama do início, onde eu tinha lá, em cima daquele desenho todo do diagrama, tinha lá um Airflow que fazia essa orquestração. Eu posso fazer isso aqui também. E o principal aqui, que eu digo, né, que é o principal da Databricks, que é o compute, são os clusters, né? Então, quando eu falo de cluster, vamos clicar aqui de novo. Lembra das máquinas? Lembra, quando eu falo em processamento de dados, né, eu preciso de máquinas, né? E como que são essas máquinas? Naquele diagrama lá eu tenho Hadoop, eu tenho uma série de recursos lá que vão construir que eu vou construir para poder ter esses recursos. Né? Como é que eu vou fazer que um pipeline de 1 bilhão de linhas rode em 30 segundos? Eu preciso de recurso, eu preciso de memória, eu preciso de CPU, né? E aqui eu faço isso de maneira simplista, né? E aqui a Databricks fez isso. E por trás disso aqui, né, quando eu vou lá e crio um cluster, né, voltando aqui na Azure, ele me criou esses outros recursos aqui. Mas quem fez isso? Foi a Databricks. Foi lá e criou esses recursos na Azure. E eu não precisei fazer isso. Eu simplesmente disse o que eu precisava aqui. Nesse exemplo aqui, eu estou num multi-nó, então eu estou num servidor aqui que vai rodar em vários, né? Em vários nós. Eu estou dizendo que a versão do Spark, né, que eu vou rodar, então lembra que é uma API de processamento distribuído? A versão que eu estou usando é essa aqui. Eu posso ainda determinar, né, a máquina que eu vou usar. Imagina, uma máquina de 128 GB de memória, com 32 núcleos de core. É uma máquina absurda. Esse recurso aqui, o Photon, ele acelera mais ainda para análises, por exemplo. Imagina que você construiu lá uma tabela, né? Você construiu uma forma de visualizar o seu dado, e esse Photon aqui, em cima do cluster, né, faz com que a gente tenha aqueles ganhos que apareceu lá no slide, 10 para 100 e tudo mais. Eu posso criar tags, eu posso algumas coisas aqui que, de uma maneira simplista, de novo, eu posso determinar qual máquina, o que eu vou estar usando na construção desse meu pipeline em específico aqui. Um ponto interessante aqui, né, no Databricks, então, quando a gente fala de custo, imagina que isso aqui tem um custo, né? Aqui, a Databricks, ela determina custo em cima de DBU. Cada DBU, se eu não me engano, é 0,70 centavos de dólar. Não me recordo agora exatamente o valor. Mas você pode, né, uma simples configuração, a cada 20 minutos, a cada 10 minutos desliga se eu não estiver usando, né? Isso eu ganho com isso, né? Do que deixar aquela máquina gigante lá ligada, né? E sem ter utilização. Então, quando a gente fala de Databricks em termos de engenharia de dados, a gente está falando desses itens aqui, desses componentes que a Databricks tem. E aí, o que eu fiz, né? Para o nosso exemplo aqui, né? Para a nossa demonstração. Eu peguei aquele arquivo que eu mostrei para vocês, né? E aí, aquele arquivo lá, eu já coloquei ele aqui. Deixa eu só voltar aqui no catálogo, só para vocês. Então, eu peguei e anexei aquele arquivo aqui. Aquele arquivo, por exemplo, poderia ser algo com outros serviços, por exemplo, da Azure, como o Data Factory, que poderia pegar esse arquivo CSV de algum lugar, colocasse em um storage, colocasse em um diretório, e o Databricks fosse lá buscar. Poderia ser dessa forma. No nosso exemplo aqui, eu carreguei o dado. Mas imaginem, né, quando a gente falou de dados, né, eu carreguei ele aqui no DBFS, no próprio serviço de arquivos da Databricks. Né? Mas quando eu falei lá os recursos que a Databricks tem com relação a conexões a outras fontes, né? A gente está falando de tudo isso aqui, ó. Então eu estou falando do OneDrive, eu estou falando de próprio Azure SQL, eu estou falando de, por exemplo, interessante aqui, o Google Ads, o Google Analytics, né? Eu tenho até o Facebook, eu tenho aqui o Google, o LinkedIn, né? Hoje muito utilizado, Instagram. Então,
E fora, né, Oracle, Postgre, bases mesmo de dados, o Salesforce. Então eu tenho uma infinidade aqui. Isso todo dia cresce. Todo dia, para quem segue a Databricks, por exemplo, no LinkedIn, quase todo dia aparece algo novo ali. A Databricks fez a parceria com a ferramenta ou com uma plataforma tal, X. E isso, como eu falei lá no comecinho, né, que investir um pouquinho na Databricks não vai estar jogando dinheiro fora não, porque pela facilidade com que ele demonstra que o que a gente vai ver e para o futuro, né, que é tudo muito rápido, muito ASAP, você tem um ganho muito grande com isso aqui. Então, eu tenho o meu compute aqui, eu criei, né, um recurso aqui já, peguei um cluster pequeno, né, só para a gente fazer uma simulação, né. Nesse cluster pequeno eu liguei ele, deixei ele ligado, e agora eu vou abrir o meu workspace aqui e vou abrir o meu notebook de demonstração aqui. Então, para quem falou aí do Jupyter Notebook, a gente está falando de algo muito similar, né? Então, só dar um scroll aqui rápido, e eu vou falar um pouquinho de cada célula dessa que eu coloquei aqui, para a gente gerar um resultado fim. Então, nesse exemplo aqui, eu vou criar uma camada Gold com dados de filmes, e esses dados eu vou apresentá-los num Power BI. Então, naquele arquivo que vocês viram lá, uma sopa de letrinhas lá do CSV, né, eu vou tratar esses dados que estão lá, né, e vou fazer isso aqui nesse notebook aqui. Então, inicialmente aqui a inicialização aqui desse notebook aqui, né, eu sempre abro aqui uma seção Spark. Então, eu usei aqui funções Spark, pode ver que isso aqui é meio que padrão, são funções que eu vou usar ao longo do meu notebook aqui. Eu determinei aqui alguns diretórios, vamos dizer assim, para as minhas camadas, né? Configuração dos caminhos das minhas camadas. E aí eu vou dar sequência aqui para vocês. Então, fiz isso. Eu não vou rodar aqui, porque eu quero mostrar para vocês rodando pelo job, pela execução. Então, vamos imaginar que o engenheiro vai lá, ele construiu, vai começar a construir, né? Então, ele inicializou. Aqui, eu estou limpando se eu tiver algum data frame, algum data frame aqui com dado, né? Eu estou fazendo do zero, quero zerar isso aqui tudo, se tiver algo, e vou construir, né? Então, eu estou usando aqui um utilitário aqui do Databricks, uma função, onde eu posso apagar o que eu tenho aqui, né? Então, se eu tenho algum arquivo aqui, algum data frame aqui, o que é um data frame? Imagina que eu peguei aquele dado fica em memória e aí eu vou estar usando esse cara. Vou estar usando esse dado. Então, eu limpei isso, aí eu vim naquele meu arquivo que eu tenho lá, naquele CSV, aquele arquivo está todo em inglês e ele está sem formatação nenhuma em termos de tipagem de dado. Então, aqui eu usei uma biblioteca aqui do PySpark, né? Para fazer isso, esse struct type, e declarei isso, né? E fui, para os campos que estão lá naquele arquivo, e seguindo a sequência lá de vírgula, o arquivo é separado por vírgulas, eu disse que o meu esquema, né, são essas colunas, com esses tipos, né? E aí, o que eu faço? Eu vou pegar o meu arquivo, então esse arquivo eu já joguei ele lá, é aquele arquivo que eu mostrei para vocês. Eu fui lá no meu catálogo, lá no DBFS e coloquei ele lá. Simplesmente colei ele lá e ele está lá, né? E aí eu vou usar códigos, né? Aqui, lógico, são PySpark, né? O código que está aqui. E eu estou fazendo o quê? Eu vou ler um arquivo CSV deste lugar aqui, né? E aí eu estou dizendo alguns dados aqui. Eu quero que o cabeçalho seja o header, né? A primeira linha header, para eu tratar se eu tiver aspas, ou escapar se eu tiver aspas duplas também, o delimitador desse arquivo é vírgula, e por aí vai. Então, eu fui, e aí eu vou, um simples aqui, eu vou lá, escrevi uma tabela delta, nesse caso aqui de uma maneira, usando o Spark, né? Criei uma tabela aqui,
gravando esse dado que está aqui. Lembra? É um dado cru. Do jeito que ele está lá, eu coloquei nessa tabela. Né? Coloquei nessa tabela, carreguei esse dado nesse bronze DF aqui. Ó. E vou seguir. Aqui eu só, nessa célula, eu só estou mostrando o que eu tenho dentro da tabela delta, qual é o esquema que eu tenho, como é que tá os campos aqui. Né? E aqui eu fiz um código para mostrar as 3 primeiras linhas, né? E aí lembra, aquele arquivo todo emaranhado lá, ele virou isso aqui, ó, que são os dados, né? O nosso arquivo CSV são filmes dos últimos 100 anos. Então eu coloquei aqui, né, os últimos 100 anos de filmes com algumas informações que eu peguei lá num site que até quem gosta de fazer simulações, quem gosta de fazer laboratório aí, o Kaggle é um site que você tem inúmeros bases de dados ali para você poder estar brincando ali e fazendo os seus laboratórios. Eu peguei ele lá, né, só tratei. E aí eu vou seguindo aqui, ó. Então a minha bronze está ok. Agora eu vou processar a minha silver. Também limpei os dados. Aqui eu já vou fazer algo diferente, ó. Aqui eu já vou falar que o meu campo ano é um inteiro, que o meu duração é um decimal, e eu vou tirar os registros cuja avaliação, né, do filme seja nula, e a arrecadação do filme também seja nula, e vou gravar numa tabela. Fiz isso. E aí, ó, aqui um exemplo legal. Né? Eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui, só que agora em SQL. Né? Lembra do SQL que eu falei que a gente pode trabalhar com qualquer um? Então aqui funciona o seguinte, ó. Dentro para quem conhece aí o Jupyter Notebook, assim como aqui, né? Eu vou criar uma célula nova aqui, um novo código. Então aqui dentro, né? Eu posso escrever meu código. Ah, poxa, mas eu queria escrever em SQL, né? Se eu colocar o nosso código mágico aqui, ó, eu posso escrever um código, uma sentença na SQL. Olha lá o exemplo que eu estou vendo aqui, né? Vocês estão vendo que ele já completou aqui para mim. É algo que hoje o Visual Code com algumas extensões você consegue fazer também, né? Eu não vou dar OK aqui porque não tem nada não tem nada ainda nessas bases. Eu só levantei o cluster, né? Então vou fechar essa célula aqui. E vou seguindo. Olha lá, aqui o que eu fiz aqui? Eu peguei aquela tabela bronze lá, aquele nossa tabelinha bronze, criei uma view para ela, e aí com essa view eu escrevi um código SQL, né? Apontando, eu vou salvar essa tabela delta dentro deste caminho. Que caminho? É esse caminho que está aqui em cima, né? Que é esse caminho aqui. Gente, eu estou muito rápido, estou muito acelerado, quero voltar, alguém quer falar alguma coisa? Eu não estou a dizer nada porque eu estou a gostar de ver, eu estou só a tirar umas notas. Ah, ok. Ótimo. Então, seguindo aqui esse código, né? Então, vamos imaginar, o engenheiro foi lá, escreveu esse código, então eu fui lá, criei uma Gold, criei uma Silver, e aí eu fui e criei a Gold, né? A Gold é o quê? Eu vou fazer algum tratamento nessa Gold, eu vou enriquecer, fazer alguma análise aqui para gerar um resultado, que esse resultado vai ser usado lá no Power BI. Então, aqui de novo, né? Eu peguei, ó, ordenei, peguei a tabela, aqui, né? Aqui eu estou criando uma base, estou criando um banco de dados. Imagina, lembra do banco de dados SQL, Oracle, Postgre? Estou criando um banco de dados onde eu vou armazenar essas minhas tabelas delta. Que tabelas? Essas que eu estou criando aqui, que vão ser utilizadas lá no Power BI. Então, eu posso compartilhar esse código aqui com vocês. Então, eu peguei, criei as tabelas, né? E aqui pode ver que em todo lugar eu mostro o que está retornando e tudo mais. Criei as tabelas, faço algumas conferências. Tudo isso eu coloquei aqui no meu código. E aí o que eu quero fazer com vocês? Eu vou executar isso aqui de uma maneira autônoma, né? Na verdade, eu vou executar na mão, mas eu poderia criar isso aqui para rodar todo dia às 10 horas da manhã, né? A ideia é essa.
Então, aqui, por exemplo, eu já peguei um código aqui mais complexo, né? Esse código aqui me retorna o seguinte, se vocês olharem o campo gênero no arquivo que eu recebi, que eu peguei lá no Kaggle, ele está dessa forma. O mesmo filme ele é ação, aventura e drama, mas eu queria separar isso. O filme que é drama, o filme que é ação, o filme que é aventura. E aí eu escrevi um código aqui para fazer isso. E vou armazenar isso. Para quê? Para eu usar isso depois lá no Power BI. Lembrando que isso aqui, eu estou já falando de uma camada de enriquecimento, uma camada de agregação aqui no meu resultado. Então fiz isso, fui lá, criei. Aqui eu peguei, fiz uma tabela aqui com os top 10 filmes por gênero, guardei esse dado e finalizei o meu notebook. Legal. Terminei meu notebook, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele rodar esse notebook. Né? Então eu vou vir aqui no meu workflow. Eu já tenho esse criado, mas eu vou simular aqui com vocês a criação de um. Né? Então eu vou lá. Task teste. Task teste. Eu quero do tipo notebook, que está no meu workspace. E qual é o meu notebook? É esse aqui. Qual é o cluster que eu vou usar? É aquele que eu criei. Fiz isso, criei. Lembra? Eu posso fazer vários aqui. Depois que eu executar esse, eu executo outro, ou executo em paralelo. Eu posso configurar o Git para fazer isso. Aí eu posso criar, né, o meu schedule de tempos em tempos eu fazer isso. E no meu exemplo aqui eu vou rodar ele agora para vocês. Então, ele está rodando aqui. Tudo aquele código que eu escrevi lá, ele está rodando para a gente. Running. O último teste meu, ele rodou em 50 segundos. Lembrando que eu estou com uma máquina aqui, né? Esse cluster aqui é pequeno, né? Num projeto onde eu tenho recursos, né? E quando eu falo recursos, a gente está lá no Azure com o recurso premium. Você vai ter mais capacidade de processamento, né? Então isso vai ser de uma forma maior. Ele já passou de 50. É hora de ponta agora. Não? Como? Não entendi. Estava a brincar, estava a dizer que era hora de ponta. Mas hora de ponta está de trânsito. Sim. Como um congestionamento, né? Mas também pode ser um bocado verdade, porque isso é Claudinho, normalmente nem sempre temos os recursos que temos lá definidos. E eu estou usando o recurso da East West. Né? Com certeza pode ser o que você falou mesmo. Mas tivemos um sucesso em 1 minuto e 21. Né? Então, em 1 minuto e 21, eu vou voltar aqui, nos meus recentes aqui. Vou pegar aqui o meu... E para não alongar, que eu já passei aqui 15 minutos da nossa webinar. Então, tudo aquilo que eu fiz, né? Se eu vier aqui no catálogo agora, eu criei um database move. Dentro desse database, eu criei essas tabelas. Aqui é muito grande esse sample data. Então, meus filmes aqui. Por gênero. E aí, o que eu fiz aqui para fazer a demonstração? Em cima desse compute, existem outras formas de fazer isso, tá? Eu usei dessa forma para a gente fazer essa demonstração aqui, né? Então, eu vim aqui no meu recurso e peguei
né, esse conector aqui JDBC e usei ele lá no Power BI, né, com a minha conta e tudo mais. E no Power BI, toda essa pipeline aqui que a gente viu, tudo isso aqui, né, se transformou nisso aqui. Então, as 3 tabelinhas que eu tenho lá, né, que eu tenho lá no Databricks, eu sintetizei aqui para a gente visualizar os dados, né? Então eu sei, por exemplo, que aquele arquivo CSV eu tenho 6.904 filmes, com 3.258 diretores, os top 5, né? Acho que todo mundo sabe disso aqui, né? O top 5 filmes em bilheteria, Avatar é o primeiro, né? Em gênero, né? Em gênero, a gente falar de gênero, o gênero que mais arrecadou dinheiro é o de ação que está em Avatar aqui, né? E números, né? Informações aqui baseados naquele pipeline que eu gerei lá, né? Então aqui por ano em arrecadação, esse gráfico mostra, aqui se a gente olhar esse número aqui, 2020 foi um valor menor por conta da pandemia, né? Tivemos salas de cinemas fechadas. Pois né? já está desatualizado isso. Já. O Deadpool já passou o Avatar. O Deadpool já passou o Avatar? Eu acho que ainda não. Eu acho que sim, não? Não passou. Não. Acho que foi um dos mais com maior eu escolhi esse tema porque eu sou amante do cinema e aqui eu fico debruçado nisso aqui. Mas eu vou checar essa informação assim que terminar essa webinar. Não, estou a falar por alto. Não, mas é interessante. Sim. Então vocês perceberam que aquilo se transformou nisso de uma forma simples. E aqui, uma coisa que eu acho interessante aqui, quando a gente fala dos notebooks, né? E aí vem recursos que a Databricks tem fornecido para as pessoas que... Vamos imaginar que um time da sua empresa, eu tenho um analista de dados que vai precisar consumir alguns dados desse aqui. Mas ele não entende de notebook. Mas tudo bem, mas ele sabe SQL. Ou ele sabe pedir. E aí quando a gente fala saber pedir, né? A gente está falando um pouco do que hoje a inteligência artificial trouxe para a gente, né? Que é a gente falar de IA. Né? Eu tenho isso aqui. Então, quer ver? Eu vou fazer um exemplo aqui, pegar nesse notebook pronto aqui, ó. Eu vou fazer um exemplo. Eu vou abrir um código novo. Eu vou usar a minha tabela. Você viu que eu escrevi use moves, ele já sabe o que é. Eu vou usar o meu database. E aí eu vou criar um outro código aqui e vou pedir para ele, por esse assistente aqui, eu vou pedir para ele, eu vou escrever. Preciso do top 5 diretores de filmes em arrecadação mundial. Generate. Olha o que ele me fez. Eu vou usar isso aqui. Sou uma analista de dados. Vou executar o código que ele me deu. Opa, o que ele falou aqui? Ele quis usar um frame, mas eu não quero tabela. Então eu vou apagar isso aqui. De novo. Preciso do top 5 diretores olhando em arrecadação, olhando para tabela Movies Gold. Aí. Accept. Tá, ele tá falando alguma coisa aqui para mim. Eu não estou carregado nas movies. Vamos ver uma coisa. Tá. Vamos a default. Ele vai pedir para eu usar todas. Deixa eu ver.
Moves e moves. Minha tabela está aqui. Não quero isso. Escreva um código SQL com os top 5 diretores em arrecadação. Acho que agora ele vai escrever. E aí está dizendo que não está encontrando a tabela Gold. Ele não tá querendo achar a tabela Gold aqui. Normalmente eu faço isso criando uma view. Deixa eu fazer isso aqui. Mas a ideia era ele escrever isso para mim, não eu ficar aqui me debruçando na análise, né? E aqui, eu estou escrevendo em cima de uma célula, mas eu posso usar também em cima de uma base inteira, né? Essa análise que eu posso estar escrevendo aqui. Será que a questão não se cinge no facto de ser movie_gold? Pronto. Isso. O diretor que mais ganhou dinheiro para as produtoras de cinema foi o Steven Spielberg. E aí, o céu é o limite para quando a gente sabe pedir, né, e entender um pouquinho. Eu falo o seguinte, com essas tecnologias hoje, além da gente usar para o trabalho, a gente também aumenta o nosso conhecimento, porque isso aqui ajuda a gente a entender, compreender códigos, entender, compreender negócio, né, de uma forma simples, né? Escrevendo simplesmente na forma natural do que a gente precisa. Ricardo, Diga. eu fiquei com uma pulga na orelha. Diga. Por que eu tenho que me dar esse trabalho todo, enquanto eu poderia apenas introduzir o meu ficheiro CSV no Power BI e gerar os dashboards que tu nos mostraste? Sim, ótimo. No seu ficheiro o seu ficheiro que você vai usar no seu Power BI, em algum momento, para você fazer, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui, ó, você vai ter que transformar o dado. Sim, é por aí. Antes de fazer os dashboards, primeiro a ideia é mesmo limpar e estruturar os dados. Mas a mais-valia aí será mesmo qualquer ferramenta final poder aceder aí. Por exemplo, no Power BI, o ETL só vai. O colega estava a dizer é a diferença. Não é? Uhum. A diferença entre carregar o CSV diretamente no Power BI ou não, ou carregar para aí, que é igual. Uhum. Não é? Não, na prática, carregando para aí, depois. Desculpa. Ó, eu tenho um exemplo real com relação ao Power BI. Vamos imaginar o seguinte: nesse seu CSV, ele tem 1 bilhão de linhas. O seu Power BI vai ficar muito pesado para abrir. Ok, aí também tem toda a razão. Eu respondo você com esse ponto. Fica aí essa interrogação. Tá terminado. Você tem, porque aí assim, ó, quando eu criei isso aqui, né? Eu fui lá e transformei o dado. Eu posso simplesmente parar aqui, parar no Gold, por exemplo, né? Que não é o correto. Eu paro no Gold, trouxe o dado e tirei os sujos. Tirei parei na Silver. E aí eu gravei a tabela e vou usar essa tabela no Power BI, né? Vamos imaginar o seguinte: essa tabela hoje, esse arquivo, esse CSV, ele tem 1 bilhão de linhas. Amanhã ele vai receber mais 100 mil linhas. Eu não vou precisar mexer em nada aqui. No seu Power BI, eu não precisava mexer em nada. Lembra? No Power BI de 1 milhão de linhas, eu vou ter uma certa lentidão para poder importar esses dados ou fazer um query. Query você não vai nem conseguir fazer. Por quê? O recurso ali vai ser da sua máquina, ou vai ser, né, da versão Pro do Power BI, ou a Embedded do Power BI.
Aqui não, você tem o poder de processamento, né? No caso, a consulta também, aqui, né? Quando eu falei da computação aqui, eu posso também determinar uma computação específica só para consulta dessas tabelas. E aí eu vou usar, por exemplo, aquele recurso que eu falei lá, o Photon, esse recurso aqui. Então, para pesquisa, para quem está lá olhando o dashboard, né, para quem está aqui navegando, é transparente para ele. Ele não faz a mínima ideia que aqui tem 1 bilhão de linhas. Entendeu? Por isso esses dois andam juntos. Esse pipeline, o pipeline a engenharia de dados e o DataVis, eles andam juntos. Eu sei que tem muita gente que hoje leva os recursos para o Power BI. Depende do negócio, depende do projeto. Mas eu já vi projetos, por exemplo, o qual eu já participei, que eu tive que mudar. Ele estava todo no Power BI, só que não andava. O que a gente fez? A gente construiu um pipeline desse tipo e só apontava o que ele realmente precisava, com recursos. Aí passou-se a funcionar de maneira eficiente, né? E além de todos os outros que eu falei, né? A qualidade do dado e tudo mais. Essa é a ideia. Peguei a ideia. Ótimo. Ótimo. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês aí. Foi obrigado também. Vamos falar um pouquinho do que eu tenho esse contato aqui com o Databricks. Espero que vocês tenham gostado ou que não tenham confundido mais a cabeça de vocês. Eu sei que eu sou meio acelerado, mas a ideia aqui era dar esse panorama mesmo do que é você falar de dados, do que é você ter o resultado fim e o que é necessário para você fazer tudo isso, né? Eu bato de novo naquele primeiro slide onde tinha aquele monte de serviços para fazer algo que vocês viram que eu fiz uma demonstração aqui rápida. Lógico que eu fui muito rápido pelo nosso tempo, mas eu consigo fazer a demonstração aqui para vocês. Diga. O Databricks tem uma versão open source ou só tem versão paga? Ele tem a versão community, que é para estudar. Isso. Para você fazer esse estudo. E para quem nunca usou, por exemplo, a Azure, né, que tem lá uma conta do Hotmail, pode usar, né? Para quem nunca usou, você tem $200 para brincar lá na Azure e, consequentemente, usar, por exemplo, o Databricks para fazer laboratório e aprender um pouquinho. Poxa, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado, gente. Tenham uma ótima noite. Espero vocês aí numa próxima. Obrigada, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Ricardo. Obrigado, gente. Obrigado.